O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho. A IPF agradece. Ainda em pé, abra sua Bíblia ou acompanhe aí a leitura que nós vamos ter em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 10. Como eu disse, nós estamos hoje celebrando a graça do Senhor. E vamos continuar agora à noite. A graça de Deus é vida, é algo dinâmico, não é religião, não é repetição de doutrina, não é um corpo, não é um sistema. A graça do Senhor é a manifestação da bondade, da misericórdia, da compaixão, é a expressão da presença do próprio Deus na vida do pecador restaurado. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. A igreja pode assentar-se. Irmãos, essa semana para nós aqui como igreja tem sido difícil. E ao mesmo tempo aqui faço o comunicado à igreja. Na segunda-feira, estivemos aqui com o ofício fúnebre da nossa irmã Camilda, 97 anos. Uma senhorinha que eu me lembro aí, na última terça-feira aqui no culto de oração, 97 anos. Força renovada no Senhor. E a palavra de ânimo, de alegria, o propósito de frequentar o culto de oração juntamente com seus filhos. O Senhor a chamou para a glória. E a palavra minha para a família foi esta, né? Filho obediente é assim, quando o pai chama, vai, partiu. Está na glória com o Senhor. Na terça-feira, nós estivemos aqui novamente, desta vez consolando e orando com a família do presbítero Aristófanes, né, conhecido aqui da mais nova geração, mas da geração passada. Foi um presbítero, tornou-se missionário, esteve fora do Brasil, voltou à sua vida totalmente voltada para servir ao Senhor. 84 anos, um câncer, depois de muita luta, e então o Senhor deu o descanso. E hoje, de manhã, foi a vez da nossa irmã Aurineide. O Senhor a deu, o Senhor a tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando eu vejo o Igor tocando a bateria aqui, é sobrinho, e aí então eu fico alegre porque vejo o irmão sendo sustentado. Nós estamos orando pela dona Terezinha, a mãe, 93, né? 94 anos. Também assídua no culto de oração, presente na vida da igreja. E hoje de manhã, quando estávamos aqui, ela olhou para mim e disse: pastor, o senhor ainda acredita? Porque todas as vezes que eu ia lá, eu orava por cura. E antes da Aurineide ficar naquele estado catatônico, ela disse: pastor, o senhor acredita mesmo? Porque eu queria que o senhor cuidasse do meu ofício fúnebre. E começou a orientar a família. Eu disse: gente, eu até respeito, mas enquanto Deus não manifestar a vontade dele, chamando, eu acredito na cura e na restauração, porque Deus pode todas as coisas, Ele tem o seu propósito. E hoje de manhã deu descanso a Aurineide. Família chora, estará ali na Eternos, né? Os horários estão aí. O ofício fúnebre vai ser amanhã, 8h30 da manhã, e eu aviso para a igreja, através da internet também. E a igreja chora, a igreja sofre. E aí, juntamente com essas lutas, tem a sua luta. Eu não sei como é que você está passando. Eu sei quais são as minhas lutas. E nós olhamos para a palavra de Deus e vemos esse Deus que não se isenta da realidade. Existe um evangelho hoje sendo pregado, que é um evangelho que foi desenvolvido com a mesma fórmula daquele metiolate que não dói. Ele foi desenvolvido com o mesmo esquema de uma medicina avançada, que cada vez mais investe na anestesia para você não sentir dor. A realidade é feita de dores, a realidade é feita de desafios. Às vezes a gente chora, às vezes a gente se alegra, às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. Mas há algo extraordinário
na vida daquele que está conectado com Deus, Ele está presente em toda situação. E às vezes, no nosso ponto de vista, Ele está dormindo. Oh Deus, onde o Senhor está? Deus, Deus. Vamos meditar um pouco sobre isso. De manhã, nós meditamos no Salmo 90, versículo 17, e no mesmo tema, a graça do Senhor é vida. A gente desenvolve agora à noite um pouco mais, e ali Moisés, na sua oração, ele termina o Salmo dizendo: seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos. Ele clama pela graça, e a manifestação da graça no Velho Testamento é diferente da manifestação no Novo Testamento, porque no Velho Testamento se esperava a chegada do Messias. Então a graça, ela se manifesta nas promessas, nas profecias, nos prodígios. Moisés via a presença do Senhor, a coluna de nuvem de dia, a coluna de fogo à noite. Moisés então expressou: Senhor, se o Senhor não for conosco, não quero anjo. Se não for o Senhor, nem quero. Porque Ele é a presença, Ele é a rocha, Ele é a fonte segura. Então é celebrada a graça no Antigo Testamento com a manifestação milagrosa, prodigiosa. Algumas vezes o Senhor Jesus aparece lá, é o anjo do Senhor, é a manifestação, é o divino tocando o humano e levantando e o capacitando. É a graça de Jesus que me faz caminhar. No Novo Testamento, a manifestação da graça vem com o próprio Senhor Jesus. Agora Ele é o cumprimento das promessas. A presença dEle é que nos garante a manifestação dessa graça. Então hoje de manhã nós vimos aí que a nossa oração deve ser continuamente: Senhor, derrama constantemente a sua graça sobre nós, confirma o nosso trabalho feito em Teu nome, confirma tudo aquilo que fizemos para glorificar-te, porque nada daquilo que fazemos terá sentido se não for confirmado por Deus, se não receber o selo de qualidade que vem dos céus, dizendo: esta obra, este trabalho, este ministério está voltado totalmente para me glorificar. Eu alimento com a graça, e o retorno disso são vidas dispostas a celebrar a minha presença. Por isso o apóstolo Paulo escreveu lá no finalzinho do capítulo 15 de 1 aos Coríntios: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Para que a gente entenda a história de Paulo com Corinto, nós temos que ir lá para Atos capítulo 18, só vou fazer a referência aí para quem anota, Atos 18, 1 a 17, Paulo está saindo de Atenas, momento tenso, ele está pregando, alguns aceitam, outros não, ele chega numa cidade muito grande, nós temos aí a capital da Acaia, já vimos sobre isso, cidade grande, para a época, centro de comércio, 2 portos, a própria suntuosidade da religião pagã. Afrodite tem o seu templo, outros deuses também. Há uma suntuosidade e ao mesmo tempo convivendo com a miséria, com a pobreza. E isto foi visto pelo apóstolo Paulo como uma chance, uma oportunidade de pregar o evangelho ali. E ele o faz às duras penas, debaixo de perseguição, debaixo de oposição. Mas ele o faz porque ele vê que ali, naquele lugar, estão vidas preciosas aos olhos de Deus que precisavam conhecer Cristo Jesus para confessá-lo como Salvador. E é aí então que ele desenvolve o seu trabalho, 1 ano e meio, pregando até na sinagoga, o chefe da sinagoga, a judeus, a outros se convertendo, do paganismo também, mas está envolvido na igreja e algumas coisas perigosas. Por isso ele escreveu a sua primeira carta. Alguns estudiosos que, pelo entrelaçar das informações das 2 cartas e também de outras cartas de Paulo, entendem que Paulo escreveu 4 cartas. Estão em busca ainda na arqueologia de achar essas 2 cartas. Há alguma conexão com relação a isso? Nós não sabemos. O que nós sabemos é que o Espírito Santo separou essas 2 cartas. E na primeira carta ele trata de uma forma mais pontual, com problemas da igreja. Ele fala sobre doutrina, mas ele vai trabalhar nesse relacionamento, porque vindo dessa muvuca da cidade grande, e judeus e gentios convertidos, alguns traziam para dentro da igreja ainda alguns comportamentos. Havia crentes ricos e crentes pobres. Havia pecado sendo suportado na igreja, porque era alguém de influência.
Paulo vai trabalhar na primeira carta nesse sentido, mas na segunda carta, Paulo abre mais o coração. Ele fala do seu sentimento para com os crentes da igreja de Corinto, e ele expressa também o seu relacionamento para com Deus. Então, nesta noite, eu quero compartilhar com os irmãos nesse sentido, porque ele expõe aqui a fragilidade da sua vida durante muitas lutas que ele enfrenta. Então, ao invés de achar que estava tudo perdido, ao invés de se fechar na amargura, na murmuração, nós temos aqui uma vida totalmente voltada para servir ao Senhor. Essa é a minha intenção, a minha oração, para que Deus ministre o meu coração primeiro, mas ministre o seu coração também. Quem tem a graça de Jesus é sustentado por ela e vai enfrentar todos os lances da vida exatamente como alguém que é sustentado pela graça. Pregando o Evangelho, passando apuros por causa do nome de Cristo. Paulo é preso. Paulo estava preso. Prisão domiciliar ou prisão. E enquanto, por exemplo, em Filipos, ele está lá numa prisão escura, juntamente com os outros prisioneiros, enquanto havia ali, quem sabe, alguns com desejo de vingança, Paulo e Silas começam a louvar ao Senhor. Imagina o que é isso. Uma situação controversa, uma situação em que ele poderia estar amargurado e pensando: oh, Deus, eu sirvo o Senhor, onde é que eu vim parar? É isso, Senhor. Ele começa a louvar, e os outros começam a escutar. E eu gosto de lembrar de um sermão pentecostal que eu vi uma vez, em que o pregador, todo afogueado, diz: e o culto, irmãos? Não foi bem assim, aquela voz, né? Foi tão quente, tão abençoado, que os anjos começaram a dar glória e aleluia de tal forma que nem a cadeia aguentou, as estruturas estremeceram e as paredes caíram, porque a glória era muito forte ali naquele lugar. Sabemos que houve uma manifestação do Senhor, um terremoto, e aí então Paulo podia fugir. Olha a oportunidade, vamos fugir, vamos lá, gente, pé na estrada, vamos embora, bora. O carcereiro imaginou isso. Fugiu todo mundo, vou me matar. E Paulo disse: não faça isso, estamos aqui. E o carcereiro, então, para resumir, hoje no sermão não é isso, é só para dar o pano de fundo. O carcereiro é alcançado pela graça salvadora do Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então aquela água ali, usada agora para lavar os vergões das chicotadas, da tortura que Paulo e Silas haviam sofrido, essa água agora, para nós presbiterianos, né, é usada no batismo. Família rendida aos pés do Senhor, porque alguém que vive debaixo da graça não se prende às circunstâncias, tem um alvo, tem um objetivo, tem uma missão, que é glorificar ao Senhor. Vamos lá, gente, entrar no texto, senão a gente não anda. A graça do Senhor é vida. Então, em primeiro lugar, a graça divina revela a nossa fragilidade. Veja comigo aí o versículo 7, segundo aos Coríntios 12. Isso aí o pessoal vai acompanhando por aí. Eu vou citar os textos, porque ele diz: para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. O que Paulo está fazendo aqui é todo um cuidado de um arrazoado, de introspectivo. Paulo está defendendo em alguns momentos as suas credenciais apostólicas, aqui mesmo diante de Corinto, porque alguns estavam desconfiando realmente da sua autoridade espiritual. Havia uma competição. Ele vai dizer aos crentes de Corinto: oh, vocês ficam aí comparando Apolo, Pedro, Paulo, Jesus. Que é isso? Há uma avaliação nesse sentido. Então é como se o ego de Paulo fosse trabalhado naquele momento. Então, na primeira carta, ele trabalha sobre a disciplina, sobre doutrina, ele trabalha com a mentalidade da igreja, do modo como o Espírito Santo havia revelado a ele. Mas aqui na segunda carta, ele fala também das suas lutas. Ele inicia o capítulo 12, no qual nós estamos meditando, você pode ver comigo aí, 2 Coríntios 12, 1-4, fazendo uma coisa extraordinária. Paulo vai dar um testemunho. Irmãos, é sobre si. Mas ele já está cuidando com a imagem do Senhor Jesus. É Ele quem tem que aparecer. É Ele quem tem que ser glorificado. É Ele que tem que ser
proclamado, exaltado. Não é Paulo. Paulo não entra no cenário da vida, não se ergue nos púlpitos sendo iluminado, se destacando. Paulo não vai agir em câmera lenta, sabe, mostrando os prodígios e dizendo, vejam como é que eu faço. Olha como é que Paulo dá esse testemunho. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Paulo está falando de si. Ele está dando um testemunho, mas com cuidado, para não trabalhar na mentalidade dos crentes coríntios, porque ele já sabia do perigo que eles representavam para o seu próprio ministério, porque eles olhavam mais a projeção humana. Então ele quer dar o testemunho, mostrar o poder de Deus, mostrar como é que Deus se revela. Então ele diz, eu sei de um homem. Ele está falando de si, porque ele sabia que a soberba nasceu no coração do anjo que caiu. Satanás era um anjo de luz. E a semente da soberba é querer levar a postura de Deus. Ele foi expulso, trouxe consigo um terço dos anjos. E aí então ele vai e ataca a raça humana, em comunhão com Deus. Adão e Eva eram abençoados pela comunicação com o Senhor, e então ele vem sorrateiramente e apresenta essa proposta: vocês podem ser iguais a Deus. Essa é a soberba que Paulo está evitando nesse momento aqui, porque ele sabe que a soberba é algo perigoso, e alguns a classificam como a mãe de todos os pecados. Provérbios, capítulo 16, versículos 18 e 19, nós lemos o seguinte: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes, do que repartir o despojo com os soberbos. Paulo não queria sobre si os holofotes, ele não queria que a sua posição e a sua autoridade genuína, apostólica, o levasse a desviar-se do propósito de servir ao Senhor, de glorificar ao Senhor, sem, no entanto, se projetar acima da missão e acima do seu próprio Deus. Por isso ele escreve em 1 Coríntios 4, 7, um texto que a gente tem que se lembrar o tempo todo. Porque ele diz ali, pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se não o tiveras recebido? Paulo está trabalhando aqui, não é apontando profeticamente para os nossos dias hoje, porque ali naquele tempo, haviam aqueles que exploravam a fé do povo. Alguns eram mágicos, eles faziam, mágica. Alguns realmente eram bruxos, e eles estavam, alguns deles, infiltrados na igreja, fazendo coisas maravilhosas. Por isso Paulo diz, nem que um anjo de luz venha, porque o inimigo se manifesta dessa forma. E o modo de filtrar isso é, se outro evangelho é pregado, porque o evangelho vai nos levar a fazer aquilo que nós aprendemos de Cristo Jesus, pregar a salvação, única e exclusivamente por causa da graça do Senhor. Em Isaías 42, versículo 8, o Senhor Deus fala através do profeta uma coisa extraordinária. Ele diz, eu sou o Senhor. Por isso que quando Jesus dizia, eu sou, quando ele dizia, eu sou a luz, eu sou o caminho, eu sou, os judeus passavam a mão em pedras para jogar, porque eles escutavam aquilo ali, dizendo, olha, ele está usando a expressão de Deus, e ele é um homem. Deus manifestado. Jesus expressa a sua divindade da mesma forma que o faz no Antigo Testamento, na mesma manifestação do Pai, na mesma manifestação do Espírito. E aqui o Pai está falando através do profeta, eu sou o Senhor, este é o meu nome. Agora atenção, é isso que mexe com a mentalidade de Paulo. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. É interessante, gente, que nós vamos ler a Bíblia e vemos ali adúlteros, assassinos,
mentirosos. Vemos pecados dos mais horríveis. O Espírito Santo não esconde isso. De homens de Deus. E Deus exercita a sua ira contra o pecado. Deus manifesta, no entanto, a sua misericórdia quando há confissão e arrependimento. Deus resgata aquele que se arrepende, como o salmista Davi, como o rei Davi. Pecado horrível, cobiça, adultério, premeditação de um assassinato. Cara de pau de dizer essas coisas acontecem, né? Puxa vida, morreu, isso é chato. Mas diante da palavra de Natã, ele se quebranta. Ele confessa: pequei, contra ti pequei. Salmo 32 e Salmo 51 mostram essa realidade, e Deus o perdoa. Nós olhamos para o Novo Testamento e vemos os discípulos de Jesus pecando também. E alguns crentes pecando aparecem na Bíblia e Deus perdoa. Mas nem no Velho, e nem no Novo Testamento, e nem na história da igreja agora, o perdão alcança aqueles que querem roubar a glória do Senhor. Olha para o cenário nosso. Estamos envergonhados como evangélicos. Os escândalos são muitos. E quanto mais alto, mais projetado, parece que a queda é mais horrível ainda. Porque Deus vai mostrar: a glória é minha. Eu não divido com ninguém, porque Ele é Deus. Então o apóstolo continua aí no versículo 17, dizendo: foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que me não exalte. Muitos ficam olhando para a natureza do espinho, tentando imaginar o que é esse espinho. Há livros escritos, e eu respeito meus irmãos. Alguns são pregadores nossos, midiáticos, que arriscam olhando para Gálatas, por exemplo, porque em Gálatas Paulo vai dizer: eu sei que alguns de vocês queriam dar os olhos para mim. E depois ele termina a carta dizendo: com grandes letras você escreve. Então era problema nos olhos, espinho na carne. Outros vão interpretar pelo modo como ele descreve aqui: mensageiro de Satanás, me esbofeteando, com convulsões, talvez acessos epiléticos, que o jogava no chão na frente de outras pessoas. Outros acham que espinho na carne de Paulo era mulher, porque ele não tinha esposa. Ele disse certa vez: até Pedro tem esposa, os outros, eu não tenho direito de andar com uma esposa. Então alguns acham que era luta na sua sexualidade, porque ele se destinou, aliás, ele foi destinado a servir ao Senhor, e nós entendemos que ele tem o dom do celibato, mas então ele lutava com isso. É uma guerra nos meus membros, então eu tenho desejo, eu tenho cobiça, sabe? Então não sabemos, irmãos, qual é esse espinho na carne, mas o fato que deve nos chamar a atenção aqui é que ele diz: isso que acontece tinha uma finalidade, para que eu não me exalte. O apóstolo Paulo expõe a sua fragilidade aqui. Não temos a certeza qual é o espinho, e eu acredito, irmãos, que esse mistério bíblico em esconder qual é esse espinho, não dizer qual é a natureza desse espinho, falando do objetivo, é porque pode ser a minha luta, pode ser a sua luta. O espinho é um desafio muito grande, e ele interpreta que é algo maléfico, permitido por Deus. E Deus é Deus sobre todas as coisas. O diabo é o diabo de Deus, como escreveu Martinho Lutero. O diabo está debaixo do comando de Deus. Diante dos seus propósitos misteriosos, não podemos nos arriscar. Nessa hora eu fico contente por ser um presbiteriano reformado, porque nós nos curvamos diante da soberania de Deus. É Deus, Ele faz o que Ele quer, quando quer, como quer, para atingir os propósitos dEle. Eu não tenho que questionar, eu sou barro, eu sou vaso nas mãos do Senhor. E aqui um homem de Deus, alguém que está a serviço de Deus, é esbofeteado. E então Paulo, no seu modo de interpretar, diz: não pode ser Deus diretamente, é um mensageiro de Satanás, mas há um objetivo, e eu estou entendendo que esse objetivo é para mostrar que eu sou pó. Paulo não esconde aqui a realidade de que ele é frágil, porque ele quer nos ensinar, através da ação do Espírito Santo, que nós somos frágeis, não somos ninguém. Aí eu volto ao que eu disse ainda agora. A pessoa me disse: saí porque queriam me convencer que eu não presto, queriam me convencer que eu sou alguém que não tem nada de bom em mim mesmo. E eu pensando: isso aí é uma doutrina nossa.
Essa doutrina aí, segundo a ótica presbiteriana, é da depravação total. Não há nada bom no ser humano depois da queda. Até a boa intenção do ser humano carrega dentro de si a semente do pecado. Paulo está dizendo nesse momento, olha, isso que está na minha vida, esse espinho, porque incomoda. Você imagina um espinho na palma da sua mão? Na sola do seu pé, num lugar estratégico. Me lembro quando eu era moleque, passou uma abelha, eu dei um tapa na abelha, a abelha caiu, minha mãe falou, por que você fez isso? A abelhinha é um bichinho bom, ele faz mel. Enquanto ela falava, eu fui pegando a abelhinha, arrependido do meu crime, né? Se fosse hoje, podia ser até preso, posso matar uma pessoa, mas não um animal. Então, quando eu fui colocar na palma da minha mão, a minha mãe falou, não, era tarde. Aquele bichinho, ele não podia morrer, e a abelhinha, tome a minha vingança. Finhou, criançada, o ferrão na minha mão. E eu joguei a abelha no chão e esmaguei de vez, assim, porque aquele bichinho, aquele ferrão ficava sozinho, cutucando para entrar mais ainda. Esse espinho, ele incomoda, ele faz mal a Paulo. E então, ele se lembra, sou limitado, eu sou frágil, eu não sou o cara. Eu não posso me colocar diante da igreja exaltando a minha pessoa. Quando eu faço uso da credencial apostólica, é porque eu estou tratando em alguns momentos de rebeldia, de gente que precisa ser tratada no sentido de reconhecer a minha autoridade, mas eu não posso fazer no sentido de me impor. Para não se impor, ele se expõe. E então escreve em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 a 11. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. O que o apóstolo Paulo faz aqui é mostrar a realidade da vida. Tem isso, mas tem isso. Eu passo isso aqui, mas Deus não me abandona. Eu estou sofrendo essa situação, mas existe uma esperança. Eu estou passando pela pressão, mas a mão de Deus está comigo. Ele não esconde dizendo, olha, venha, se entregue à minha igreja. Porque depois que eu vim para essa igreja, melhorou tudo na minha vida. Tenho 2 carros na garagem, tenho a melhor casa, interpreto mal o versículo que diz que Deus me colocou por cabeça, não por cauda. Faz aquela ginástica espiritual. Paulo está dizendo, olha, é ralação. Não é palavrão que não, né? Ralação. É coisa difícil. Mas eu sei em quem tenho crido. As coisas pesadas que acontecem agora não pode ser comparado com a glória que vai ser manifestada. E em Romanos 12, 3, em outro momento, sobre ser um cristão maduro e equilibrado, Paulo nos ensina uma coisa interessante. Nessa avaliação, você é o que é, nem é menor, nem é maior. Você nem vai viver com a mania de grandeza, nem vai se ensimesmar no complexo de inferioridade. Ele diz em Romanos 12, 13, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Tem aplicação daqui a pouco, mas eu quero já adiantar agora. Liberte-se desse pensamento de que você, sabe, é o tal, ou então que você é o coitadinho. Liberte-se. Liberte-se dessa situação de que a coisa está acontecendo, então você está sentindo essa pressão, então não, liberte-se disso. Olhe para o que a palavra de Deus diz. Ele escreve a Timóteo na pressão do ministério pastoral em Éfeso, discípulo de Paulo, enfrentando coisas difíceis, e ele vai ensinar o seu discípulo em como se comportar como alguém que é padrão da sua fé, diante de crentes e não crentes. Lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, ele diz, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Senão você vai se ensoberbecer
vai ser alguém vaidoso e alguém que não vai saber lidar com a fraqueza dos outros. É a graça de Jesus que me faz caminhar. Não tem cântico depois da mensagem? Pode ser, Tiago. Cantar de novo. Né, gente? Cantar para fazer uma aplicação. Estava lá no Janguruçu, no nosso trabalho, e o nosso grupo que foi cantar lá na congregação com os jovens, começaram a cantar a graça de Jesus. Eu comecei a filmar. E mandei para o autor, pastor Juliano, ele estava nos Estados Unidos, passando por um drama na família horrível. Passando por um momento difícil. E eu mandei para ele aquele vídeo dizendo, estamos agora num bairro. É um trabalho de congregação. E a nossa moçada está animando os que estão aqui com a mensagem que Deus colocou no coração. Meu irmão, é a graça de Jesus. E ele me respondeu, 3 pontinhos, é a graça de Jesus, 3 pontinhos. Pastor Jeremias, é conhecido de alguns aí, né? Pastor da 8ª de Belo Horizonte. Ele disse que uma vez procurou o pastor Antônio Elias, já falecido, era um nosso paizão espiritual aí. E ele disse, pastor, estou sofrendo lá na minha igreja, perseguição. Tem algumas pessoas que têm feito algumas coisas, pastor, que têm me ferido, eu estou tão chateado com isso. E o pastor, mais ou menos assim, ele contou no congresso para nós, e o pastor Antônio Elias disse para ele, meu filho, eu te conheci, você não era ninguém. Era pastor de uma igreja, era auxiliar numa igreja. E você foi crescendo. E você começou a ser conhecido no Brasil. Agora você é conhecido até fora do Brasil. O seu balão, subindo. Tem que ter alguém furando para ele descer. E ele disse, eu saí dali maravilhado com aquela lição, porque realmente eu estava me sentindo acima. E aí então vem alguém, cutuca você para dizer, você é humano. Convém que ele cresça e que você diminua. Então vamos caminhar aí. A graça do Senhor é vida. Ela revela a nossa fragilidade. Em segundo lugar, olhe comigo aí para você não achar que o sermão vai demorar muito. Os versículos 8 a 10, junto agora. Porque a graça divina nos alimenta o tempo todo. Veja comigo aí o versículo 8. Ele diz, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Paulo estava orando, o espinho na carne incomodando, ele estava vivendo momentos de sofrimento. Paulo não estava indo na reunião de oração uma vez por semana, num dado momento, pedindo oração. Paulo não estava fazendo uma oração simples, superficial, em algum momento do dia, dizendo, Senhor, olha aí a situação, vê se alivia, Senhor, vê se alivia aí. Paulo, um homem de oração, imagina este homem orando dessa forma. 3 momentos dramáticos, profundos. Este homem está chorando na presença de Deus. Quem sabe nesse momento questionando meu Senhor, por que o Senhor está permitindo isto? Paulo diz que nós não sabemos como orar. Veja em Romanos capítulo 8, versículo 26, ele diz também, o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Paulo está dizendo aqui, eu gemi, eu orei, eu clamei, eu supliquei, eu me derramei na presença do Senhor. Senhor, tira esse espinho da minha carne. Quem sabe em momentos de autoridade espiritual, ele tenha dito, não determinado, gente, já estudamos sobre isso. Não queira determinar coisa para Deus não, que é um mau negócio. Ele é o soberano. Mas o filho pede. E revestido da autoridade espiritual, quem sabe Paulo tenha dito, espinho na carne, eu te repreendo, em nome de Jesus. Amanhã de manhã você não estará aqui. Acordou e o espinho estava lá. É uma oração que ele faz nesse momento, que expõe a sua necessidade. As pessoas que recebiam a oração de Paulo, quantos foram curados, quantos foram libertados? Quem sabe essa era a pressão de alguns, dizendo, e aí, como é que fica? Ora! Diz que Deus responde oração. Tem aí um único que diz que caiu da janela e tinha quebrado o pescoço. Ele foi lá, orou e viveu. Nada, o cara lá só desmaiou. Porque olha aí, está com problemão, Deus não resolve.
A pressão sobre o servo de Deus é tremenda, porque às vezes ele se sente na obrigação de mostrar o resultado. Paulo está numa luta muito grande, mas olha o que ele escreve em Efésios capítulo 6, versículos 18 a 20, quando ele está falando da armadura. Paulo está preso, gente, em Éfeso, aliás, em Roma, e ele está escrevendo a Éfeso. E aí, então, preso, ele começa a olhar o soldado. E ao invés de dizer, esse camarada fica aqui me vigiando o tempo todo, esses romanos são os malditos, queria que esse soldado morresse, morra! Ele começa a olhar e dizendo, esse capacete aí, eu posso comparar com o capacete da salvação. Aí Paulo começa a descrever a armadura do soldado, transpondo para uma linguagem espiritual, para revestir o crente para a guerra espiritual. Mas é interessante, porque Paulo então em determinado momento disse, mas só que esse soldado está alimentado. Se ele não tivesse alimentado, nem ia conseguir andar com essa armadura aí. E aí, então ele fala da alimentação, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Paulo está dizendo, olhem por mim, eu preciso do apoio de oração. Eu necessito desse amparo, sabendo que meus irmãos, assim como eu oro por vocês, vocês estão orando, estão clamando, estão suplicando por mim. Outro dia uma irmãzinha simples aqui da igreja chegou para mim fazendo uma onda grande, porque ela queria orar por mim, pastor da igreja. A preocupação, dizer, que é isso, mulher? Sou pastor, eu oro, não precisa de sua oração não, vai orar pelos outros. Paulo está dizendo, ora por mim, eu sou fraco, eu tenho minhas lutas, eu tenho as minhas necessidades, eu tenho minhas dúvidas, eu passo por angústias, eu sou um homem de Deus, eu tenho o poder de Deus na minha vida, mas eu preciso viver debaixo desse sustento o tempo todo, porque se Deus não revelar isso em mim dia após dia, eu vou me perder nas trevas da caminhada. Olha o testemunho dele em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Isso não significa aqui que eu vou ter a resposta que eu quero de Deus. Nós estamos aqui diante de uma luta em que um homem de Deus está orando, clamando, mas a coisa não está funcionando. Como é que está a sua luta? Fala a verdade aí. Tem uma hora que parece que não adianta não? Você não se desanima quando alguém chega e diz, e aí, o que adianta? Você está indo na igreja? Eu vejo você orando, o que adianta? Está aí, ó. O problema continua. Irmãos, a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela nos exorta a orarmos o tempo todo. Precisamos do Senhor. O Senhor Jesus, Deus, Filho, pela lógica não precisaria orar. Já prestou atenção nisso? Só que Ele encarnou-se. Deus, toda a autoridade na mão, o universo está debaixo da sua soberania. Mas homem, tem sede, tem fome, se angustia e orava o tempo todo. E saía para orar. E o apóstolo Paulo imita a Cristo Jesus, porque ele sabe das tensões da vida. Em nenhum lugar a palavra diz que nós não temos ansiedade. Nenhum. Diz que nós não podemos cultivar a ansiedade. Olha 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem
cuidado de vós. Humilhai-vos. O Senhor já sabe quem você é, mas Ele quer que você admita. Então vamos para o versículo 9, gente. Vamos andar. Quem pega ônibus aí fica preocupado com o horário. Então, olha a resposta de Deus. Eu orei, eu clamei, Senhor, é o espinho na carne. E Deus, ao invés de dizer, ser curado, restaurado está meu filho, levante-se, vá cumprir a sua vida e a sua missão, você está curado. A resposta foi: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí, então o apóstolo Paulo conclui: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Diante do que Paulo está passando, de uma forma consciente, ele poderia se alegrar com essa resposta. Ele está com um problemão. E Deus diz: o problema fica, mas a minha graça vai te sustentar. Estão entendendo? Ele está o tempo todo permitindo lutas na vida do seu servo, porque cada lance da vida de Paulo tinha um propósito. Eu citei ainda agora a prisão de Filipos. Então, o que é que você está passando agora? Não é aplicação, vamos para o final, vai ser as mesmas aplicações de manhã, mas agora é uma oportunidade de você manifestar a grandeza de Deus na sua vida, sentindo prazer e alegria, não como o masoquista que busca extrair de uma forma pervertida, desvirtuada, o prazer da dor. A Idade Média entendeu assim, por isso que até hoje no nosso sertão tem gente se lancetando aí, se machucando todo, porque nesse sofrimento eu derramo sangue, olha como é que eu estou sofrendo, para eu merecer alguma coisa. Não é nesse sentido. Paulo está dizendo: olha, eu sinto este prazer, então eu vou me alegrar, Senhor, porque a tua resposta é extraordinária. Poderia ser: está curado, mas não, Senhor, a tua resposta é: a minha graça vai te sustentar. O espinho vai cutucar, a graça está sustentando. Você mesmo, Paulo, ensinou que aonde tem o pecado, a graça está aí. E aonde o pecado é abundante, a graça é superabundante. Paulo está vendo aqui que a praia de Deus, o agir de Deus, é na nossa fraqueza, é na nossa fragilidade. Porque ele entende aí, não vou ler o texto todo, mas aquilo que o sábio descreve lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 a 8. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Depois você lê esse texto e vai ver que o sábio faz os contrastes. Tem tempo para isso, tem tempo para aquilo. E nós entendemos que essa tensão da vida faz parte da realidade. A diferença é como nós vivemos essa realidade. Vamos para o versículo 10. Porque ele diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Paulo, você é louco! Como é que você pode passar por um momento de fraquezas? Como é que alguém pode levantar injúrias contra você? Como é que você pode passar fome? Como é que você vai correr daqui para lá? Tem que descer num cesto para escapar da perseguição, senão você vai ser morto. Como é que você vai lidar nos momentos de angústias, a pressão na sua vida, o pecado na vida da igreja? Como é que você pode lidar por isso? Mas ele diz: é por amor a Cristo. Porque eu sei que há um propósito em tudo isso. A graça de Deus é tão maravilhosa que através dela é que Deus vai nos santificando, vai fortalecendo a nossa vida espiritual, vai fazendo com que a nossa fé seja totalmente fortalecida pela sua presença. Então ele diz: eu sinto prazer nesses momentos de luta por amor de Cristo Jesus, porque Ele morreu para me salvar. Os sofrimentos do meu Salvador foram incríveis. Ele foi torturado, ele foi humilhado, ele foi esbofeteado, ele ficou pendurado algumas horas na cruz. Vá para o ponto de vista médico e veja o que é que um corpo crucificado passa. O pulmão vai se lascando todo,
O sangue vai vertendo, os ossos ficam totalmente esticados dentro de uma musculatura que passa por uma dor incrível. E não é uma morte rápida, é uma morte lenta, sofrida. Cristo Jesus, ele diz, sofreu por mim. Eu sinto prazer. Eu sinto alegria. Irmãos, isso aqui é desafio para macho e para fêmea. Crente de verdade. O apóstolo Paulo escreveu em Colossenses 3,12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Isso só vem através de uma vida que amadurece no meio das lutas. E aí como é que ele termina o versículo? Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Você sabe que eu não sou desse pregador dizendo, fala para o lado, fala para o outro lado. Mas você pode repetir isso aqui, porque quando sou fraco, é que sou forte. Você pode repetir isso? Porque quando sou fraco, é que sou forte. De novo, porque quando sou fraco, é que sou forte. A graça de Deus é tão maravilhosa que é através dela que Deus vai fortalecer no sentido de dizer, eu faço do fraco um forte. Não estou alheio às suas lutas. O poder de Deus vai se aperfeiçoando através da luta, porque a graça vai sendo derramada na vida através da ação do Espírito Santo, passo a passo. Veja em 2 Coríntios 11, 28 a 30, o apóstolo Paulo diz, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu também não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Só projeta aí a pergunta, a resposta do catecismo. Eu não vou ler não, só fica aí para o pessoal olhar o modo que o catecismo responde a respeito da graça de Deus. Eu vou falando enquanto você está lendo aí. Porque a graça do Senhor é vida. Ela ordena sobre nós esta vida. Eu quero concluir dessa forma, falando ao seu coração. Quando Deus ordena ou permite lutas nas nossas vidas, irmãos, é porque Ele tem propósito. Precisamos discernir o propósito de Deus. Aqui no caso, Paulo dizendo, isso aqui é para que eu não me soberbeça. Eu sou um perigo se eu me orgulhar aqui. Eu sou judeu como eles são judeus, sou judeu dos judeus, eu sou um doutor na lei, eu sou inteligente. Eu sou um cidadão romano, eu tenho uma postura tão grande, mas eu considerei tudo isso como refúgio, porque fui ganho por Cristo Jesus. Em Romanos capítulo 5, versículos 3 a 6, ele diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. É isso mesmo, o pessoal pode vir aqui para frente, porque eu quero preparar aí a conclusão, aplicando isso no nosso coração. Desfrute dos meios da graça do Senhor. Essa é a aplicação, a graça é oferecida a você. Primeiro, cultive o prazer em ler a palavra de Deus todos os dias, invista seu tempo em meditar de modo perseverante nos ensinos do Senhor. Deus revela a sua graça por vários meios, particulares ou coletivos. Invista no conhecimento da palavra. Cresça na meditação da palavra de Deus. O Salmo 1, versículo 2, diz que o homem bem-aventurado tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Invista na palavra de Deus. Segundo, cresça na sua vida de oração, de adoração, de exaltação, de gratidão, de confissão, de intercessão, de súplicas. 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar, cresça na sua vida de oração. Você não pode enfrentar as dificuldades da vida apenas com a sua inteligência, apenas com a sua capacidade. É a graça de Jesus que vai fazê-lo caminhar.
Cresça na sua vida de oração. Rompa com esse negócio de oração superficial, rápida, aquela oração corrida. Alguém me dizendo, eu oro quando eu estou dirigindo para o meu trabalho. Não, separe um tempo, ore, clame, se derrame na presença do Senhor. Tenha compreensão dos planos do Senhor através do discernimento que Ele dá. Nós precisamos discernir, ouvir mais do que o ouvido, enxergar mais do que os olhos. É a graça de Jesus que nos fortalece de tal modo que o próprio Senhor Jesus vem habitar em nós. Terceiro, invista na vida de comunhão com os irmãos. Se envolva mais na vida da igreja. Participe dos cultos com alegria e singeleza de coração. Seja assíduo nas reuniões de oração. A graça nos é revelada na palavra. A graça se fortalece na vida de oração, mas ela encontra também respaldo na comunhão. Aqui nós oramos uns pelos outros, aqui nós servimos a Deus. É a igreja do Senhor. Em Hebreus, no capítulo 10, versículos 24 e 25, essa é a exortação. Consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A comunhão revela a nós a manifestação da graça do Senhor. Ninguém é crente sozinho. Não pode se sustentar, porque nós somos corpo de Cristo Jesus e individualmente membros deste corpo. É a graça de Jesus. Está separado aí, né? É a graça de Jesus que faz você caminhar, que faz você viver, que faz você vencer. Último texto que nós temos aí, 1 Coríntios, capítulo 15. A primeira parte só do versículo 10. Você pode ler comigo? Vamos lá? Ignore um pouco o sofrimento do meu neto. Ele está passando por uma tribulação muito grande agora. Está sendo fortalecido. Daqui a pouco, talvez a graça se manifeste na vida dele de outra forma, não é? Meu genro e minha filha são firmes. Ele está ali porque ele precisa aprender realmente a se comportar. Ali, sabe, é a graça de Jesus. Qual é a vontade dele? É sair daqui, senão você vai ficar aqui. Somos submetidos a isso. Mas ele é uma criança. Ele é um bebê que não entende. Se nós não crescermos debaixo dessa graça, nós nos comportamos como crianças. O Senhor Jesus diz que nós devemos ser simples como uma criança, não ter mentalidade infantil. E aí então o apóstolo Paulo diz aí, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Não precisa dizer para quem está do seu lado, nem para o outro lado, dizer para você mesmo. E repetir comigo, vamos ler como está projetado aí, o pessoal projetou, então vamos ler juntos? Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Sabe quando o diabo chega para você e começa a lançar acusações contra você? Essa é a sua resposta. Pela graça do Senhor sou o que sou. Porque o diabo vai usar também com vocês o mesmo expediente que ele usou com Cristo Jesus. Se tu és filho de Deus, se submeta aos meus caprichos. A resposta do Senhor Jesus foi a palavra. Às vezes não é o diabo, mas é um familiar, é um amigo que chega questionando quem é você. Quem é você? Eu sou filho de Deus. Eu sou o que sou. Pela graça de Jesus. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.